Olá pessoal, hoje a gente vai então falar sobre a segunda aula com relação ao assunto polimerização em etapas. Então, eu mostrei para vocês na última aula uma breve introdução, sobre a polimerização em etapas, fiz algumas diferenças, falei sobre algumas diferenças em relação à polimerização radicalar e apresentei principalmente as características dos monômeros. Apresentei aqueles, os bifuncionais, que é o que vai funcionar para a maioria, a grande maioria das reações de obtenção de polímeros via polimerização em etapas, pela utilização de monômeros bifuncionais. Apresentei por que os monofuncionais não são utilizados, então eles não vão gerar polímeros por esse tipo de reação. E apresentei também os polifuncionais, aonde a gente vai observar então a reação de polimerização para a obtenção de termorrígidos. Hoje eu trago para vocês, então, quando a gente está utilizando esses monômeros bifuncionais, a gente vai ter duas possibilidades, aonde ele vai apresentar uma polimerização do tipo AB ou uma polimerização do tipo AA mais BB. E dentro dessa polimerização AA mais BB, a gente vai ter também duas situações onde a gente pode apresentar um balanço estequiométrico, ou seja, onde os grupos A que estão reagindo vão ser iguais aos grupos B, ou então o grupo A é diferente do grupo B em relação à quantidade. É a situação que a gente vai ter então de desbalanço estequiométrico, que vai ser então o tópico da nossa próxima aula. Então, tinha mostrado para vocês, que essa divisão ocorre entre monômeros do tipo AB, ou seja, o que isso quer dizer? Que as duas funções orgânicas da bifuncionalidade do monômero está presente no mesmo monômero. Como, por exemplo, um aminoácido, onde a gente vai ter numa ponta um NH2 e na outra ponta a gente vai ter um ácido, um NH2 proveniente de uma função amina, e na outra função a gente vai ter um ácido carboxílico. Tá? Então, o que é importante frisar? Que a quantidade de grupos A reagindo vai ser igual à quantidade de grupos B, tá? E os dois se encontram na mesma estrutura aqui, que estão no mesmo número. Então, isso significa que eles estão reagindo em quantidades estequiométricas. E a segunda possibilidade é a reação entre monômeros do tipo AA mais BB, sempre relembrando que grupo A é diferente do grupo B. São as duas situações importantes. Dentro dessa situação, a gente vai ter, então, o balanço estequiométrico, grupo A igual ao grupo B, ou o desbalanço estequiométrico, onde A é diferente de B. Isso é importante porque, na hora de se obter a massa molar desejada do polímero. Altas massas molares, na situação onde há balanço estequiométrico. Menores massas molares, onde a gente vai ter esse desbalanço estequiométrico. Ou A vai estar em excesso em relação a B, ou B vai estar em excesso em relação a A, certo? Essa situação vai depender principalmente com relação ao custo de cada um dos reagentes, qual que vai estar em excesso e qual não vai estar. Então, falando sobre a polimerização do tipo AB, onde a gente sempre vai ter essa quantidade estequiométrica. Para isso é importante a gente idealizar que A só vai reagir com B. Na prática, claro que não é o que vai acontecer, mas para se fazer todos os cálculos e as previsões, se idealiza então que A só reage com B e B só reage com A. Eu vou mostrar algumas situações para vocês para a gente conseguir entender o que acontece nessa reação de polimerização, tá? E a partir disso a gente vai conseguir enxergar como que a gente vai poder determinar uma determinada massa molar. Como eu sei que o polímero que eu estou produzindo chegou em determinada massa molar, tá? Então, vou mostrar diversas situações para a gente conseguir calcular, em função, a partir dessa informação, qual que é o grau de polimerização que o polímero vai obter, e a partir dele, claro, a gente consegue calcular a massa molar obtida. Então, nessa hipótese, eu considero que a gente está colocando 60 monômeros dentro de um reator. Claro que essa é uma situação também idealizada. Na prática, é muito mais do que isso, tá? Mas é só para a gente conseguir entender o conceito por trás. Então, a gente tem 60 monômeros. E a gente vai ter nesses 60 monômeros 60 grupos A e 60 grupos B. Tá? O número de grupos total é igual ao dobro do número de monômeros. 60 mais 60, 120. 120 grupos presentes para 60 monômeros. 60 grupos A e, óbvio, que 60 grupos B, relação estequiométrica. Então, represento aqui em verde mais escuro o grupo A, em verde mais claro o grupo B,
e aqui em amarelo, que é o produto formado, então, o grupo C. Então aqui eu adicionei esses monômeros no reator, tá? Adicionei lá os 60 monômeros. Não dei start na reação, meu tempo aqui é igual a zero, tá? O que a gente vai ter aqui? Uma coisa que eu preciso frisar que depois é o que diferencia do outro tipo de polimerização, tá? A gente vai ter um monômero AB aqui. Esse monômero vai reagir e vai formar um mero, tá? A junção de A mais B vai gerar um mero, tá? Então, um monômero gera um mero. Então, analisando a primeira situação. Dei um start na reação e deixei lá passar 5 minutos de reação. Fui lá e tirei uma foto de dentro do meu reator para entender o que estava acontecendo. O que eu observei? Que tinham sido formadas 6 cadeias de polímeros. E essas 6 cadeias, cada uma delas tinha formado 10 meros. Então, eu tinha lá, no caso, eu vou ter, na verdade, 9 unidades de repetição e na ponta de cadeia um grupo A e um grupo B não reagiram. Tá? Mas no total, eu tenho 10 meros, porque lembrando que um grupo A mais um grupo B gera um mero. Então, no total, quando eu for olhar a cadeia, eu considero ele como sendo um mero também. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10º contando o grupo A e o grupo B. O que a gente faz? A gente vai determinar o grau de polimerização dessa cadeia. A partir dele, a gente acha a massa molar. Como é que a gente vai achar o grau de polimerização? Então, a gente vai ver quantos meros existem, por exemplo, nessa cadeia aqui, e a gente vai observar quantas vezes esse número de meros se repete para essas cadeias, e depois a gente vai dividir pelo número total que a gente observa no reator. Então, aqui a gente tem 10 meros para 6 cadeias. E, coincidentemente, o total de cadeias do sistema é 6. Então, 6 vezes 10, 60, dividido por 6, o grau de polimerização médio vai ser igual a 10. E aqui fica super fácil de ver. 10 meros para cada uma das cadeias. Então, o grau médio é igual a 10. Então, a gente observa o quê? 6 cadeias. E cada uma dessas cadeias vai apresentar o quê? Além desses 10 meros. Vai apresentar 6 grupos A aqui que não reagiram e 6 grupos B que também não reagiram. Essa informação para nós acaba sendo importante. Na verdade, essa é a informação que funciona na prática, que é relevante na prática. O que acontece? A gente pode calcular o grau de polimerização em função, então, dos grupos que reagiram, em função dos grupos adicionados inicialmente, com relação àqueles que não reagiram. Então, supondo que a gente pegou com relação ao grupo A, tá? E a gente tem quantidade inicial de grupos A adicionados lá no reator, dividido pela quantidade de grupos que não reagiram. Então, aqueles grupos que vão aparecer não reagidos nas pontas das cadeias. 60 dividido por 6, 60 lá inicial, 6 as que não reagiram, a gente vai ter lá o mesmo grau de polimerização. Tá? Outra forma que a gente pode enxergar é qual é o percentual de grupos A ou B que reagiram em termos percentuais. Então, se a gente fizer essa subtração, a gente vai obter, e fazendo regra de 3, a gente vai obter que 90% dos grupos A que foram adicionados lá no início, eles foram convertidos em meros. Apenas 6 que ficaram na sua forma normal na ponta da cadeia. Tá? Então, restaram 10% lá que não reagiram. E por que eu digo que é em função de A ou de B? Sempre lembre, polimerização do tipo AB é estequiométrica. Se eu estou falando do quanto reagiu de A, automaticamente estou falando do quanto reagiu de B e vice-versa. Tá? A gente pode analisar isso colocando numa fórmula, aonde a gente vai ter o quê? O que a gente vai chamar de grau de conversão. Então, o quanto eu coloquei inicialmente e o quanto consumiu lá no final. Então, o que a gente tem? Quantidade de grupos A inicial, menos a quantidade que não reagiu, dividido pelo total inicial. E a gente vai ter, então, esse grau de conversão. Vou saber se 80% teve a conversão de 80%, 70%, 100%. Consigo avaliar através dessa observação. O mesmo vai funcionar se a gente estiver olhando em relação a B. Tá? Mas aí eu venho e pergunto para vocês, o que garante que todas as cadeias vão ter o mesmo tamanho, como esse exemplo que eu acabei de mostrar? Provavelmente isso não vai acontecer.
o que vai nos levar a uma segunda possibilidade, né? A situação 2, aonde eu tenho aqui, vou lá e tiro outra foto do reator num outro momento. O que eu estou observando aqui? 6 cadeias de novo. O que eu estou observando agora é que essas cadeias apresentam tamanhos diferentes. Como é que eu faço para calcular o grau de polimerização então, desse polímero obtido até agora? Vou fazer o mesmo passo. Vou usar a mesma forma. Então, a quantidade de meros que eu tenho presente na cadeia, a quantidade de vezes em que esse tamanho de cadeia se repete, e vou fazendo o somatório de todas elas que a gente encontrou no reator. Então, o que a gente tem? 3 cadeias com 14 meros, uma com 6, uma com 8 e uma com 4. A gente faz o somatório, divide pelo total do número de cadeias presentes e o grau de polimerização, olha só, é o mesmo. Por quê? Lembre que a gente sempre trabalha com o valor médio. Então, independente do cenário que for aparecer, o que vai, né, que a gente observar, o que é importante a gente perceber? Que o grau médio de polimerização, por ser médio, ele vai ser sempre o mesmo. Tá? Se a gente for analisar uma terceira situação, observa aqui que agora eu tenho, de novo, 6 cadeias, né? Só tomando isso como um exemplo, a gente observa que lá na sexta cadeia, na verdade, a gente não tem uma cadeia, a gente tem um monômero que não reagiu. Apesar dele ser um monômero que não reagiu, ele está lá dentro e ele faz parte do sistema. Então, a gente precisa levar ele em consideração. Então, se considera como uma cadeia com grau de polimerização 1. Tá? Lembrando, monômero AB, vai gerar um mero. Por isso que o grau de polimerização dele é 1. Então, eu tenho a formação de um mero aqui, apesar de na prática ele não existir. Né? Ele está aqui como um monômero. Tá? Mas a gente vai fazer de novo também o cálculo do grau de polimerização dessa situação. O que a gente faz? De novo, né? 13 meros numa cadeia, mais 12 meros em duas cadeias, 11 em duas e assim por diante. Divide pelo número total de cadeias. Lá está de novo aparecendo o nosso grau de polimerização, igual a 10. Tá? O que eu quero frisar, então? Independente do cenário que a gente for observar, tá? O que se faz para determinar o grau de polimerização na prática? A gente não vai ficar lá tirando fotos do reator e contando o número de meros que tem em cada cadeia e a quantidade de cada cadeia. O que a gente vai fazer é pegar o número de grupos A iniciais que foram adicionados e dividir por aquela quantidade de grupos que não reagiram. E aí, por isso, se utilizam técnicas de determinação. Técnicas específicas que no fim a gente vai acabar não abordando, porque a gente também não tem tempo. Mas o que acontece? Lá no início a gente botou 60, 6 não reagiram, o grau de polimerização vai ser, de novo, igual a 10. Tá? Então, de novo, para mostrar que independente da situação, o que vai nos importar é isso. Tá? A quantidade que entra e a quantidade que não reage. Tá? Partindo agora para a polimerização do tipo AA mais BB. Tá? Considerando quantidades, primeiro cenário, né, quantidades estequiométricas. De novo, a gente faz a mesma idealização de que A só reage com B e B só reage com A. Tá? Nessa situação aqui também eu vou pegar um exemplo com 60 monômeros. Tá? 60 monômeros no total. A diferença é que agora a gente vai ter 30 monômeros do tipo AA e 30 monômeros do tipo BB. Tenho 30 monômeros do tipo AA, quer dizer que eu tenho lá no final 60 grupos A. Essa informação para nós é importante, porque é a quantidade inicial que a gente está adicionando. Então, 60 grupos A, 60 grupos B. Tá? Aqui estou representando o grupo A por uma bolinha vermelha e o grupo B por uma bolinha verde. E o grupo C, o produto formado, então, em roxo. Tá? A gente vai analisar o primeiro cenário. Tempo igual a 0 lá no reator. Então, 30 monômeros do grupo A, 30 monômeros do grupo B. Tá? Aqui, para facilitar a nossa contagem, o que eu fiz? A união do grupo A e do grupo B, eu continuei deixando em duas bolinhas, mas é o produto. Tá? Só para nos ajudar a contabilizar depois. Por quê? Aqui é o ponto de principal diferença desses dois tipos de reação de polimerização. Nesse caso aqui, 2 monômeros vão gerar apenas um mero. Então, a gente está vendo duas bolinhas roxas aqui, mas a gente podia
representar ela como sendo uma única bolinha. Então, A e B gerou apenas um único mero. Tá? Então, de dois monômeros, né, o monômero A mais BB, a gente vai gerar um mero. Tá? Essa informação para nós é importante. Trouxe o exemplo aqui da obtenção do PET. Um monômero do ácido tereftálico mais um monômero do etileno glicol, pela união deles, a unidade repetitiva aqui vai ser apenas 1. Tá? Então, analisando a situação 1. Fui lá, dei o start na reação, tirei uma foto do reator. O que a gente vai ter? De novo lá, produção de 6 cadeias. Vou analisar quantos meros cada cadeia tem, né? Nesse caso, situação para todas iguais. A gente vai ter cadeias com 5 meros. Aí eu coloquei as bolinhas duplas para a gente conseguir contar mais fácil. Então, a cada duas bolinhas é um mero. Então, 1, 2, 3, 4 e meio. Considerando que o grupo A e o grupo B geram mais meio mero, né? O que a gente vai ter? 5 no total. Tá? E isso vai se repetir para todas elas. A gente vai lá e calcula de novo aquele grau de polimerização. 5 meros, um total de 6 cadeias, né, todas elas iguais, e o número total é o mesmo, a gente vai ter um grau de polimerização 5. Tá? Se a gente for fazer por aquele outro cálculo, né, o cálculo que de fato nos interessa, o número de grupos A's que eu adicionei no início e o grupo A's que não reagiram. Lembrem que a gente tinha 60 grupos A's. Aqui, 60 grupos A's lá no início. Se a gente for olhar essas cadeias formadas, a gente vai analisar aqui que 6 grupos A's não reagiram. 60 dividido por 6, o grau de polimerização é igual a 10. Mas, como a gente tem aquela situação onde dois monômeros geram apenas um mero, a gente precisa fazer isso dividido por 2. E aí o grau de polimerização vai fechar, conforme se a gente tivesse feito o cálculo de forma individual para cada cadeia. Certo? Vou mostrar outra situação, onde a gente tem aqui a formação de cadeias com diferentes tamanhos. A gente vai fazer o grau de polimerização da mesma maneira, né? Contando o número de meros de cada cadeia, e quantas vezes ela aparece, né? E também chama atenção aqui, de novo, a gente tem lá um monômero que não reagiu. Tá? Então, eu tenho um monômero do tipo que não reagiu, e daí levando em consideração essa situação de que dois monômeros geram um mero, se a gente for considerar essa cadeia aqui, ela tem um grau de... Antes ela tinha um grau de polimerização 1. Agora ela vai ter um grau de polimerização 0,5. Então, preciso levar em consideração essa divisão por 2, porque senão depois o meu grau de polimerização médio não fica correto. Tá? Então, levando em consideração que é 0,5, não 1, e ela aparece uma vez, a gente consegue chegar no grau de polimerização de 5. Para a terceira e última situação, a gente vai ter de novo, né, diferentes tamanhos de cadeia, faz o grau de polimerização de forma individual para cada cadeia, e a gente vai chegar lá no número 5. Tá? Observando sempre o que cada um desses exemplos tem em comum, que é o que nos interessa. O número de grupos A's e o número de grupos B's que não reagiram é o que nos importa. Relação estequiométrica, o número de grupos A's que não reagiram obrigatoriamente é igual ao número de grupos B's que não reagiram também. Tá? Então, a gente fazendo o cálculo utilizando a fórmula, a gente vai ter de novo o mesmo cenário, dividindo por 2 o grau de polimerização igual a 5. Tá? Então, precisando da diferença entre os dois tipos, né? Na polimerização do tipo AB, para a gente saber qual que é a massa molar obtida do polímero depois, a gente tem que saber qual é o grau de polimerização médio e a massa molar do monômero envolvido na reação. A diferença quando a gente tiver a reação do tipo A mais BB, a gente tem que saber o grau de polimerização e também a massa molar do monômero. A diferença é que o grau de polimerização, então a gente precisa dividir por 2, porque 2 monômeros geram apenas um mero nesse caso. Tá? Ponto principal de diferença entre esses dois casos. Então, agora pegando essas informações e colocando em dados práticos, que de fato o que se utiliza nesse tipo de reação de polimerização que nos acaba sendo útil. Tá? Então, eu tinha mostrado para vocês essa fórmula com relação ao grau de conversão, onde o que me interessa é o que entrou
e depois lá o que sobrou que não reagiu. Tá? Então, grau de conversão eu tenho essa forma. Se eu reescrevo ela, eu posso ter essa forma aqui. 1 menos Na sobre Na0. Ok? Eu posso isolar o Na sobre o Na0 e vou ficar com 1 menos P. Então, 1 menos a conversão. Tinha mostrado para vocês também essa fórmula, né? Que o grau de polimerização ele é o grupo, a quantidade de grupos iniciais do A, por exemplo, dividido pela quantidade que não reagiu. Se eu igualar essas duas fórmulas aqui, eu tenho como calcular o grau de polimerização em função, então, do grau de conversão. Então, eu consigo ver o que eu adicionei lá no reator, consigo ir acompanhando a reação para saber o quanto dos monômeros de fato estão reagindo. Então, a partir disso, eu consigo calcular qual é o grau de polimerização. Consequentemente, eu consigo analisar a evolução desse grau de conversão, obter o grau de polimerização que vai ser meu indicador de massa molar. É só um indicador, né? A gente precisa utilizar outras técnicas para determinar de fato qual é a massa molar certinha daquele polímero obtido. Mas a partir disso a gente já consegue ter uma noção do que está acontecendo dentro do reator. E aí eu gosto de trazer esse exemplo aqui para a gente enxergar em termos gráficos o que acontece. Tá? Então o que a gente tem? Aqui é a conversão, que ela vai aparecer aqui no eixo X, e como variável dependente, então a gente vai ter o grau de polimerização aqui no eixo Y. O que vai acontecer aqui? Na conversão igual a zero, quer dizer que nenhum dos monômeros adicionados no sistema foi convertido em polímero. Então, é aquele tempo de reação igual a zero. Qual vai ser o meu grau de polimerização nesse momento? Ele vai ser igual a 1, porque eu tenho, né, considerando uma polimerização do tipo AB, a gente vai ter só a presença de monômeros lá dentro. Lembrando que um monômero vai ter o grau de polimerização igual a 1. Tá? Se a gente tiver uma polimerização como mostra a polimerização em etapas, o que a gente vai ter? Quando a gente tiver já 50% de conversão, ou seja, de reação entre os monômeros dentro do reator, quer dizer que a gente obteve os dímeros. Né? 50% quer dizer que a gente chegou no grau de polimerização 2. Quer dizer que os monômeros reagiram entre si formando os dímeros. À medida que a reação vai avançando, por exemplo, aqui em 75% de conversão, quer dizer que esses dímeros geraram aqueles tetrâmeros. Então, o que é importante frisar? Que já logo no início da reação da polimerização em etapas, os monômeros eles são rapidamente consumidos. Mas, o que a gente observa também? Aqui, a gente tem 75% de consumo dos reagentes iniciais que foram adicionados no reator. E a gente tem apenas tetrâmeros. Então, tenho 4 meros na cadeia. Isso que quer dizer? 4 meros na cadeia significa que eu tenho uma massa molar pequena. O que é característico da polimerização em etapas? É necessário ter altíssimos graus de conversão para a gente obter massas molares expressivas ou significativas. Tá? Então, normalmente aqui, acima de 0,95%, 0,99% é que a gente vai obter valores mais significativos. E isso a gente pode observar acompanhando justamente o gráfico, né, do grau de conversão que gera o grau de polimerização. Então, a gente vai começar a ter algum valor significativo de massa molar aqui, quando a gente já tiver altas conversões. Tá? Então, isso é alguma das diferenças que a gente vai observar também com relação à polimerização radicalar, mas que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes durante a aula. Tá? Então, sobre o balanço estequiométrico das reações de polimerização em etapas, era isso. A gente volta para conversar então sobre o desbalanço estequiométrico. Tá? Obrigada, gente.